Amados, nós temos percorrido o caminho das Escrituras, especificamente no Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista João. E buscando, na narrativa de João, perceber os passos de Jesus. Porque Pedro disse que era para nós seguirmos as pisadas dele. E Jesus vai entrando em caminhos diferentes, trazendo respostas, proporcionando encontros, e nós temos ficado surpreendidos com os ensinamentos, ainda que de uma forma rápida, que temos aprendido com os ensinamentos de Cristo, os caminhos que Cristo faz. Nós aprendemos no domingo passado sobre traição e amor, uma análise da vida de Judas. E nesse mesmo jantar, hoje nós chegamos, que é a última Páscoa e a instituição da ceia. Esse discurso é nesse ambiente da ceia. Hoje nós chegamos no capítulo de número 14. E o texto diz assim, Jesus, no seu discurso, diz assim: não se turbe, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver ou onde eu estou. A casa de meu pai. Que lugar é esse? Que casa do meu pai que existem muitas moradas? Que moradas são estas? O que Jesus quis dizer ao dizer que não era para os seus discípulos ficarem com o coração entristecido, perturbado, que ele estava indo preparar um lugar para eles, na casa do Pai. É interessante, eu convido você a nós refletirmos esta fala de Jesus, esses versículos, baseado no seu contexto, em tudo que está acontecendo. É bem provável que você, eu, já tenha ouvido mensagens nesse texto dizendo que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e nos levar para a casa do Pai, as moradas celestiais. Eu já ouvi muita pregação sobre isso. O arrebatamento da igreja. Vendo, Jesus disse que era para nós não nos entristecermos, porque ele voltaria para nos levar para o céu de glória, que é a casa do Pai dele e aonde há muitos aposentos. Será que o texto quis dizer isto mesmo? Eu convido você hoje a nós a refletirmos para ver se essa casa de meu pai é onde é. E se de fato essa morada é o céu. Será que é o céu? O que você acha? O que vocês acham que estão aqui? Nós já aprendemos na quarta-feira, né, Divan? Não sei se vocês estavam. Alguma coisa rapidamente sobre isso. Nós precisamos entender que Jesus Cristo fala que era para eles não ficarem perturbados, porque eles ficaram tristes ao perceber que estava chegando a hora da morte de Jesus. E se você voltar no capítulo 13 um pouquinho, no versículo 36, diz assim: Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, vocês não podem ir agora, vocês não podem me seguir, mas me seguirão mais tarde. Aí Pedro disse que ia com ele até a morte, daria a vida por ele, por Jesus, e Jesus prediz a negação: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Fato é que, quando Jesus fala, na casa de meu pai há muitas moradas, o que os discípulos entenderam como sendo casa do meu pai? Será que eles pensaram no céu? Será que quando ele fala isso, olha, eu estou indo preparar um lugar para vocês na casa de meu pai, será que os discípulos, como judeus, né, contextualizado no chão de Jerusalém, acostumado com a liturgia, com o templo, com o culto, com a doutrina, com a religião, quando Jesus faz a casa de meu pai, será que ele referia ao céu? O que eles entenderam?
Certamente os discípulos não imaginaram, não passou pela cabeça deles a possibilidade de casa de meu pai ser o céu, em hipótese alguma. Se você voltar no capítulo 2 do evangelista, do mesmo evangelista, capítulo 2 de João, no versículo de número 16, Jesus, quando entra no templo para fazer a purificação, ele diz assim: aos que vendiam pombas, Jesus disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um covil de ladrões ou um mercado. Ó, parem de fazer da casa de meu pai um covil de ladrões ou um mercado. Então, quando Jesus diz que na casa do pai havia moradas, na mente dos discípulos, imediatamente eles pensaram ser o templo de Jerusalém. Mas como assim, Paulo? Como que ele disse, vou preparar-vos lugar, e se eu for, eu voltarei outra vez, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Para onde que ele foi preparar o lugar? Na verdade, ele foi para a cruz preparar um lugar, para onde Pedro não podia ir, e nenhum dos seus discípulos poderia ir. Ele foi para a cruz, porque a cruz era dele, exclusiva. E na cruz, Jesus Cristo prepara um lugar para todo aquele que crê. Vou preparar-vos lugar. Agora, como eu fui, como eu vou e vou preparar, eu voltarei. Quando é que Jesus volta? Voltarei da morte. Voltarei na ressurreição dos mortos. Aí ele volta para os seus, volta para os seus discípulos para estar em definitivo com os seus discípulos. Nossa, Paulo, mas é isso? É. Na verdade, quando Jesus fala na casa do meu pai há moradas, os discípulos entenderam porque no templo havia aposentos. Talvez você não saiba, mas ao redor do templo, ligado ao templo, havia câmaras, aposentos em alguns andares. Algumas salas eram usadas para a tesouraria, para a guarda dos despojos de guerra e alguns para os aposentos dos sacerdotes. Aí quando Jesus fala que ia preparar lugar na casa do Pai, os discípulos entenderam que por Jesus ser o sumo sacerdote de direito, Jesus assumiria o ofício no templo e, a partir de então, os discípulos teriam os seus aposentos também no templo, porque afinal eram discípulos de Jesus. Mas Jesus não quis dizer isso. Se você olhar lá para capítulo 2, onde nós lemos de João, ele diz, inclusive, olhando para as pessoas que estão ali no templo, quando ele expulsa e diz que, olha, vocês têm feito da casa do meu pai um lugar de comércio, ele olha e fala, destruam esse templo e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Aí disseram, puxa vida, mas demorou mais de 46 anos para construir, e o senhor vai reconstruir em 3 dias? Aí o versículo seguinte diz, não, ele estava referindo-se ao seu corpo. E depois de Cristo ressuscitado, os discípulos entenderam perfeitamente o que ele quis dizer. Então, os aposentos que Jesus quis dizer, as moradas da casa do Pai, se não é no templo, é o quê? Então, que ele foi preparar lugar e não era para os discípulos ficarem tristes. Na verdade, fala do corpo de Cristo, da igreja, de Cristo e a igreja como o templo vivo, verdadeiro e espiritual. Se você continuar lendo o capítulo 14, por isso que Bíblia se interpreta com Bíblia dentro do seu contexto. Se você continuar no capítulo 14, você vai ver no versículo 15, por exemplo, dizendo assim, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro, outro consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. Lembra, Jesus está indo para a morte. Ele fala, mas ele vai dar um outro para estar com vocês para sempre. O mundo não pode recebê-lo porque não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois vive com vocês, em vocês. Aí no versículo 18 ele fala, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Mas ele falou que vai mandar um consolador, um Espírito, daqui a pouco diz que vai voltar para nós. É que, na verdade, a proposta de Jesus não é mais de um lugar na casa física, não é de mais um aposento num templo, ou,
quem sabe diríamos, como o costume da antiguidade, onde o pai tinha vários filhos. Quando os filhos iam casando, o que acontecia? O pai ia fazendo um aposento na casa dele, não dentro, mas abria, hoje diríamos, fazia uma edícula, um puxadinho, uma edícula para o filho que casou morar, de forma que o filho tinha casado, feito a sua família, mas continuava na casa de meu pai, porque ele morava na casa do pai. Aí o que Jesus quis dizer, fala, agora não é mais físico, agora eu quero que vocês participem da comunhão do Pai, da mesma forma que eu e o Espírito participamos da mesma comunhão. Aí no versículo de número 23, do mesmo capítulo que nós lemos, onde ele está falando da casa, das moradas que há na casa do Pai, respondeu Jesus, disse assim, ó, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Olha que coisa maravilhosa, amados. Nós podemos tirar daí duas lições, não digo nem lições, duas conscientizações. Primeiro, que a morada da casa do Pai não é mais um lugar físico, que a casa de Deus agora não é mais um templo como se aprendeu, se creu até os dias de Jesus, que Deus habitava no templo. Tanto é que o próprio Jesus diz, é a casa do meu Pai. Esta aliança antiga tinha como lugar da habitação do sagrado, do divino, onde Deus manifestava a sua glória, um templo físico, construído por mãos humanas. A partir da morte e da ressurreição de Cristo, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Você vai perceber isso no livro de Atos. Deus não habita mais em templos feitos de pedras, templos materiais. Deus agora quer habitar definitivamente em pessoas. A casa de Deus agora não é mais um lugar. Às vezes, eu sempre falava isso na comunidade quando a gente estava reunido presencialmente. Estamos aqui mais uma vez na casa de Deus. Não, Deus não tem casa mais, amados. Deus não tem casa mais. Nós até cantamos aqui, as irmãs cantaram. A luz que outrora apagava, agora brilha e brilha cada vez mais. Porque lá no templo de Jerusalém, havia os candelabros que precisavam ser alimentados pelo azeite para que a luz dele não se apagava. Se porventura o responsável para esse ofício esquecesse, aquela luz apagava, aquela luz que simbolizava a presença de Deus, ali no átrio, na entrada do templo, no santo lugar, melhor dizendo. Agora não tem mais uma luz que brilha externamente. Agora existe uma luz dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo, que não apaga mais nunca. Porque agora não é Deus mais em lugar, é Deus em nós. Agora não é mais Deus fora, é Deus dentro. Aí, diante dessa proposta, Jesus fala, olha, eu, o Pai e o Espírito viremos e faremos nele morada. Então, tiremos da nossa cabeça, da nossa consciência, essa ideia de lugares sagrados, de templos onde habita a presença de Deus. Não. Qualquer templo, seja ele uma catedral, seja ele um salão, seja ele amparado pela sombra de uma árvore, se ali tiver pessoas que se entregaram a Cristo, ali será a casa de meu Pai, porque estarão reunidos seus filhos na presença dele. Não é mais físico, é espiritual. Pedro vai dizer isso, dizendo que Cristo, no capítulo 2 da primeira epístola de Pedro, que Cristo é a pedra angular rejeitada pelos construtores e que tornou-se a pedra, o fundamento principal, do qual todos nós somos o quê? Somos pedras vivas para a construção de uma casa espiritual. Então, a casa de meu Pai agora, as moradas que nós temos, que Cristo nos proporcionou, que Cristo preparou na cruz, é um lugar na família de Deus. É um lugar na comunhão da igreja, de sorte que Cristo e a sua igreja agora é a casa do Pai, onde há moradas não mais para uma meia dúzia de sacerdotes que podiam desfrutar morando no templo, não mais de um pequeno número, mas agora essas moradas são incontáveis, são o lugar, a casa do Pai agora, que é o próprio Cristo, o próprio Deus encarnado morando em nós, é um lugar que é o ambiente onde há lugar para
todos, a morada, a aconchego para todos quantos se rendem, se creem e se percebem filhos de Deus. Isso é maravilhoso, amados. Aí Jesus olha para os discípulos e fala, então vocês não fiquem com o coração perturbado, não fiquem tristes, eu estou indo preparar lugar para vocês. E de fato ele foi, morreu, preparou o lugar e ressuscitou. Cristo é a ressurreição da possibilidade do contato permanente de Deus em nós. Agora, eu e você somos esse templo ambulante que carrega o Espírito, o Pai e o Filho, o Deus triuno em nós. Agora, a casa do Pai é uma casa que se movimenta. Cristo desfaz todo o conceito de locais, de ritos, de liturgias, embora às vezes sejam necessárias por causa da nossa, porque somos seres sociáveis, mas Cristo desfaz isso, nos coloca no chão da vida como moradas, casa do Pai, ambulantes, em movimento e apontando para todos quantos querem fazer parte, querem morar em Deus, ou melhor dizendo, por enquanto, Deus morar em nós, Deus morar neles. Aí eu sinto muito em dizer para você, você que vive isolado, achando que é casa do Pai, achando que mora em Deus, talvez você não seja, porque não existe Cristo sem a igreja. A igreja é o corpo dele. Quando diz que foi o corpo dele, e isso ele falava do corpo, referindo-se ao templo, a igreja é o corpo de Cristo. Ali falava do corpo ensanguentado na cruz, mas essa mesma comparação e metáfora é usada por Paulo, dizendo que nós somos o corpo, Cristo a cabeça. Então, todos aqueles que fazem morada em Deus, fazem morada na coletividade. De sorte que a igreja de Cristo não é um coletivo de indivíduos. A igreja de Cristo é a multidão dos achados, dos remidos e que congregam na comunhão. Então, há uma necessidade de comunhão espiritual, e é óbvio que quando se pode, comunhão terrena, comunhão presencial. Aí depende do prédio. Aí a casa de Deus se torna o ambiente onde tiver mais de 2 ou 3 reunidos para a glória do nome dele, porque dele por ele são todas coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. De sorte que hoje aqui é a casa de meu Pai. Hoje aqui é a casa de Deus, nós estamos reunidos. De repente, você que está jantando com a sua família, com seus amigos, traz a mesa. Ali você é casa de Deus, é morada de Deus. E o mais interessante de tudo isso é que você pode abrir, estender esse convite. Em sendo morada de Deus, em sendo casa de Deus, templo espiritual, como Paulo vai dizer aos Coríntios, em sendo esse ambiente da graça, da presença da Trindade eterna, divina em nós, dentro de nós e na comunhão, nós abrimos essa possibilidade a todos quantos estão fora. Então, que nós sejamos esse convite aberto. Olha, eu sou casa de Deus, mas tem lugar para você. E você que se sente distante, discriminado, indigno, tem lugar para você na casa de Deus, que é a comunhão da igreja, que é a comunhão daqueles que são filhos. Essa consciência de ser templo do Espírito, essa consciência de que você é aceito por causa da cruz. Ele já preparou um lugar para você. E não é no céu. Será no céu um dia. Mas enquanto esse dia não chega, fique tranquilo. Não turbe o seu coração. Creia em Deus, creia também no Senhor. E venha fazer parte dessa família. Essa mesma fala está escrita na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, onde ele disse que agora nós fazemos parte da grande família de Deus e que todo edifício bem edificado, ajustado, vai crescendo para a glória de Deus. Você vê como que a Bíblia vai se linkando um ao outro e vai construindo uma argumentação sólida. Então venha para cá, venha para nós, venha para Cristo. Permita ser morada de Deus, permita ser templo de Deus, permita ser a habitação do sagrado, do divino, do eterno. E isso nos traz uma responsabilidade muito grande. Ser a casa de Deus em movimento na humanidade. Aonde quer que sejam os nossos caminhos, por onde quer que nós formos, que nós sejamos
essa morada de Deus, essa casa de Deus e essa abertura para aquele que ainda não o é. Por isso que eu disse que nós estávamos percorrendo os caminhos de Jesus. Aí ele manda destruir o templo físico, idolatrado, e nos diz que na nova aliança, eu e você somos o lugar de Deus. Que nós sejamos dessa representação extraordinária, fantástica, sublime desse Deus que habita em nós. Você já pensou nisso? Deus morando em nós? Só um Deus pode fazer isso. Só o eterno que pode habitar o que é efêmero, é passageiro. Só o santo que, na sua santidade, pode habitar o que é imperfeito. Só o amor pode habitar as imperfeições. E com essa consciência de que Deus habita em nós, eu começo a olhar a vida com outros olhos, com outra responsabilidade. Eu começo a olhar para os meus irmãos, aqueles que já estão morando comigo, morando na igreja, na comunhão dos santos, espiritualmente falando. Eu começo a olhar para aqueles que não fazem parte, não mais como um ser que viva a marginalidade, mas como alguém para o qual Cristo também morreu, preparou lugar para ele. Aí eu saio dizendo, olha, vem para cá. Por que você está ao relento? Por que você não faz parte da grande família de Deus? Aliás, isso é pregar o evangelho, tá? O evangelho não é dizer para o outro que ele está no inferno. Ele já está no inferno mesmo, se ele não tem Jesus. No inferno existencial e numa eternidade sem Deus. A minha fala, as boas novas do evangelho, é chegar e dizer, olha, você está ao relento, está distante, está longe da comunhão da casa do Pai. Vem, Cristo preparou morada para você. Aceite esse convite nessa noite. Seja a habitação de Deus. Conscientize-se disso. Eu não tenho dúvida que você experimentará novos rumos, novas percepções, novas realidades e, sem sombra de dúvida, a certeza da fé, a alegria do Espírito tirará de você toda a perturbação, toda a angústia, todo o medo que os discípulos estavam sentindo, mas brotará no teu coração uma alegria extraordinária de que hoje Deus está em nós aqui. Mas muito em breve, de fato, como diz outros tantos textos da Escritura, esse Jesus voltará para nos levar definitivamente com corpos gloriosos. Aí sim, estaremos em Deus para todo sempre. Que Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus.